Schneider. Eu palestrei terça-feira à noite no palco principal, na última palestra da noite, às 20h30. Quem estava lá sofrendo, levanta a mão. Poxa, chamou gente essa palestra. Então, eu vou garantir a vocês. Como é que está o som, pessoal? Eu falo mais alto, mais baixo? Pessoal da técnica. Falo mais alto do que isso, mais baixo? Estou atrapalhando os outros ou está bem assim? Vocês todos me ouvem aqui? Tranquilo? Beleza? Tá. Bom, para quem não estava na minha palestra de terça, eu fiz uma pequena invenção, foi uma coisa que eu inventei em aula, porque na virada do século, eu comecei a sentir como professor que com a entrada do celular em aula, a mínima possibilidade de a pessoa mandar um torpedo, as pessoas já ficavam assim. Olhem para mim aqui agora, o pessoal que está de cabeça baixa, é justamente isso que eu quero que vocês olhem para mim agora. O pessoal estava assim, e de vez em quando eu falava, porque eu sou muito teatral, eu falava alguma coisa, eles faziam assim, e eu comecei a ficar incomodado com isso. E aí entrou o notebook na sala de aula. Inicialmente, notebook, poucos tinham internet, mas já tinha... Errou de palestra. Poucos tinham internet, mas... muitos já tinham coisas para fazer, principalmente do trabalho. Aquele monte de e-mail que as pessoas iam fazendo, deixando pronto para depois dar cena. E eu, que sempre fui um professor que atraía muita atenção, comecei a ver que eu tinha uma concorrência desleal, que era muito mais interessante ficar com a tela e ouvir o professor. Aí quando entrou internet, 3G e smartphone, ferrou com a aula. E tablet, ferrou com a aula. Mas na virada do século, lá na metade da primeira década, eu precisava que pelo menos um ponto da aula as pessoas prestassem atenção. Então, eu digo, eu vou criar o clima de cinema para ter foco total na tela. E aí eu escurecia a sala de aula, botava a música que estivesse bombando na hora, por exemplo, hoje seria Get Lucky do Daft Punk, tá? Se você não sabe o que é Get Lucky do Daft Punk, se você for na minha outra palestra, você não sabe nada que está acontecendo, não precisa gostar do Daft Punk. Aí eu botava a música que estava tocando, bombando, e botava na tela o texto do que seria a minha aula. E aí eu comecei a notar que os alunos lembravam muito mais nas provas daquilo que eu apresentava em silêncio, falando pela tela, com a sala escura e bam, bam, bam. Então eu comecei a fazer 2 músicas, 3 músicas, e aí eu fiz uma palestra de 1 hora. Como eu tinha pouco tempo aqui na campus, eu só tinha 1 hora e depois eu falo. Eu fiz 25 minutos de palestra muda, e é muda mesmo, e está no site da campus, tá? Se vocês botarem lá, campus, parte do Schneider, tem a palestra na íntegra, a parte muda e a parte falada. Bom, eu sou um velho de 52 anos, que não foi abençoado, como foram os americanos da minha idade, com a entrada do computador na sua vida jovem. Vocês sabem, quem aqui tem pai, mãe, vó ou vizinho que tem sérias dificuldades digitais? Levanta a mão. Tá. Bom, pronto. Então, assim, nós, diferentemente de vocês, não tivemos a formação nossa básica acompanhada do computador. Então, conosco acontecem aquelas coisas de estar escrevendo no computador alguma coisa, digitando alguma coisa, vendo alguma coisa na internet, e surge um box cinza com uma pergunta enigmática. A pessoa não queria aquele box, surgiu do nada. O box cinza tem uma pergunta difícil, uma resposta sim e uma resposta não embaixo. Essas perguntas nunca são fáceis. Por que não é? Quer parar? Sim. Quer salvar? Não. Vai continuar assim? Por que não são assim as perguntas? As perguntas sempre são assim, tipo quadradinho de 8. Ó. Você tem certeza que você não quer interromper este procedimento? Aí um cara da minha idade, até um pouco mais moço, os de 40, 37 para cima, já se atrapalha, tá? Digitalmente, 35 para cima. Aí eu entro em pânico e vejo que nunca... Faz de conta que eu sou a tela. Vejo que no cantinho superior direito de quem olha tem um quadradinho vermelho com um X branco. Eu digo, é ali que eu me salvo. Clicando ali, vem um outro box cinza sem o quadradinho vermelho com X branco, dizendo, cuidado, você pode perder tudo que você fez desde abril de 2012. Aí bate um pânico na pessoa, ela vai lá e puxa o fio da tomada, que afinal perdeu só os últimos 5 minutos, tudo bem. Então, assim,
vocês precisam entender que para nós é difícil demais entrar nisso. Não é natural. Eu li um artigo, não sei de quem, que a gente lê as coisas e depois não consegue fazer referência, mas procurem no Google e depois até me mandem. Alguém falou faz uns 2 anos, nativos digitais e imigrantes digitais. Ó, eu não fui imigrante, mas eu já morei fora. Eu já fui professor numa faculdade lá em Portugal. Mesmo com a língua, a pessoa que é estrangeira, ela sofre, viu? Ela tem uma dificuldade de se adaptar. Então, todo mundo que é de 30 e poucos anos para cima, não é nativo digital como a maioria de vocês são. Nós somos, no máximo, imigrantes digitais. E imigrante sofre. Há 5 anos, mais ou menos, eu notei que eu estava ficando para trás. Olha, pessoal, eu tive uma vida em publicidade e em marketing bastante criativa. Eu sempre fui uma pessoa inovadora. O primeiro teatro corporativo, desses teatros de empresa, fui eu que inventei, o teatro marqueteiro, há 20 e tantos anos. Eu trabalhei na DM9 no auge, quando tinha Marcelo Serpa, Alexandre Gama, Unizan, que era um deus, né? E, pô, da época do Pipoca com Guaraná, do Pizza com Guaraná, do Você Vai Ser Louco por Ele, do Itaú, sabe? Então, assim, eu tenho, você não tem, vocês lembram do Tesourinho? Eu fiz aquilo, poxa, sabe? Então, o mundo foi passando, eu virei consultor de empresas, e fui eu que criei a marca Claro, o nome Claro, fui eu que criei, porque as pessoas diziam Claro 20 vezes por dia, e aí os concorrentes ficavam doentes, porque no call center, né, tinha cartazes imensos dizendo assim, sim, obviamente, lógico, porque as pessoas ligavam e diziam... quer dizer que eu posso mudar de pré-pago para pós-pago? Obviamente. Então, pô, sempre fui um cara criativo, tá? Mas há 5 anos me bateu uma coisa, porque há 5 anos eu só tinha Orkut. E com raiva, porque os meus alunos me exigiam Orkut e eu não gostava, porque o Orkut, a pessoa descobre quem visitou a página dela. Eu achava isso uma invasão na minha privacidade. Eu não queria que ninguém soubesse onde é que eu ia. E aí eu contratei, porque eu tinha filhos muito pequenos, eu contratei o que eu chamo de Personal Digital Consultant Tabajara. Eu contratei um cara de 28 anos com paciência, que é o que eu sugiro para vocês fazerem com os pais de vocês, tá? Parem de dar dica para os pais e sugiram eles pegarem 2, 3 amigos e fazer, isso é a introdução da palestra, tá? E fazerem aula, pode ser no fim? Pode. É a minha profissão. Você é uma personal digital, então depois eu vou te indicar para o Brasil inteiro, tá? Não tem nenhum aluno em potencial aqui para você, tá? Mas todos os pais são. E aí, há 5 anos, eu virei campuseiro. Eu digo, eu preciso ir na Campus Party. Eu não acampava naquela época, mas está aqui um dos meus crachás. E eu digo, eu preciso entender dessa coisa. E aí eu virei palestrante, e hoje eu tenho uma vida tipo Luan Santana. Eu estou um dia em cada cidade dando palestra. Eu só tenho a rotina do Luan Santana, eu não tenho nem o cachê do Luan Santana, nem o jatinho do Luan Santana, e muito menos as gatinhas do Luan Santana, mas eu tenho a rotina. Então eu estou um dia em cada cidade, tá? Estou para lá e para cá. E aí eu disse assim, Campus Party é sagrado. E Campus Party eu não dou palestra nem que seja para o Obama. Não, para o Obama eu daria, mas assim, nem que seja para uma empresa muito importante. E esse ano eu estou acampado ali na barraca F53 e eu estou mergulhado aqui porque faz 5 anos que eu tento, depois da ajuda do meu personal, mergulhar ao máximo na vida digital. E eu fiz um manifesto pela digeriatria. No final da palestra, lá no Workshop 2, vai ter meu livro para vender. Não é propaganda de livro, tá? Só estou querendo dizer que vai ter, tá? E ninguém é obrigado a seguir ninguém em redes sociais, pelo amor de Deus. Eu não estou pedindo para me seguir, mas eu estou no Twitter e no Facebook ativamente. E eu tenho 52 anos. E eu já tenho 14.465 seguidores no Twitter, cara. A maioria com menos de 25 anos. É nóis, cara. Sabe? Eu consegui alguma coisa nessa vida. E eu olho para trás e vejo assim que eu estou começando a ser convidado a palestrar em eventos de mídias sociais. Porque eu sou aquele velho que tem bastante seguidores. E o bastante seguidores não é o mais importante. Porque o clout, você sabe o que é o clout, né? O clout mede a capacidade da pessoa ser retweetada e ser mencionada.
Então, os meus 14 mil são pequenos, mas eu sou retweetado e mencionado pra caramba, com uma vantagem de ser seguido por umas pessoas bacanas, que também... E aí, no meio do ano, vem um e-mail lá, meio do ano não, novembro mais ou menos. Muito prazer, nós somos da organização da Campus Party, nós gostaríamos de convidá-la para palestrar no nosso evento. Pum, eu desmaiei. Eu digo, não, isso é para mim a suprema conquista do velho fazendo um esforço sobre-humano diário para se digitalizar. Então assim, eu estava no Instagram há 2 anos, mas eu fiquei com vergonha porque eu nunca tinha postado nada. Então anteontem eu postei. Tá? Não é fácil isso aí. Mas eu vou explicar mais para vocês por que não é fácil e também tentar alertá-los, como eu falei na outra palestra, que vem aí uma velharada que vai se digitalizar e pode roubar espaços no mercado de vocês. Tá? Porque nós temos umas outras vantagens, que é, nós tomamos na orelha para aprender, a gente decorou ponto, vocês já ouviram falar isso? A gente decorava ponto, o professor chamava lá, senhor Eduardo, o ponto 18, eu tinha que decorar do ponto de dizer, Napoleão Bonaparte nasceu aqui. Agora meus filhos vêm no Google, ou vêm no Simpsons, ou no South Park, ou no Breaking Bad. Eu não preciso explicar nada sobre tráfico. Eu tenho um filho de 9 e um de 11, basta ver Breaking Bad. Eles já tinham visto Weeds, tá? Se você não sabe o que é Breaking Bad e não sabe o que é Weeds, tá? Nesta idade você tem problemas. E isso aqui eu botei só por orgulho, que eu comecei a palestra assim, terça, ela foi ficando assim e ela terminou assim, tá? Então muito obrigado a vocês que estiveram terça aí e vieram encher a plateia. A palavra forma não tem acento diferencial há 40 anos, mas se eu não tivesse colocado acento diferencial, e quando a gente escreve errado a gente bota SIC do lado, vocês leriam forma, porque a tendência da gente, do cérebro, é ler a palavra que a gente está mais acostumado a ler. Então eu botei o forma com acento, não existe acento em forma, mas esse é o sentido que eu quero dar, que a minha forma mental é do século XX, que a autoridade está lá em cima, quem manda está lá, e tudo tem uma lógica e tudo é linear e cartesiano, porque a minha formação escolar e familiar foi cada macaco no seu galho. E ontem eu assisti o Sérgio Gordilho aqui, não sei quem estava aqui ontem, uma frase maravilhosa, todos os macacos no mesmo galho. Maravilhosa frase, tá? Então assim, é uma outra vibe. Só que tem muita gente da geração Y que também tem a forma do século XX, tá? Forma mental. E a essa pororoca cultural que nós vamos ter daqui a uns 5, 6 anos, na virada da década, tá? Na virada da década, nós não vamos estar sendo diferenciados por idade. Claro que para as festinhas, sim. Mas na hora de trabalhar, não. Porque vai ter gente da geração Z trabalhando, junto com geração Baby Boomer, junto com geração X e junto com geração Y. E se preparem, porque é bem provável que o chefe de todos nós seja alguém da geração Z. Tá? Vejam o filme Os Estagiários e vocês verão o futuro do trabalho, porque o que acontece no Vale do Silício, 12, 15 anos depois, acontece nas nossas empresas. Tá? Eu, quando dou palestras para empresas fechadas, Johnson & Johnson, por exemplo, Petrobras, eu digo, olha, vocês querem estagiários? Então coloquem um gameódromo lá no café. Aquele monte de gravatado, aqueles que chegam aqui às 6h30 da tarde, que é engraçadíssimo, né? Eles chegam assim, e tá esse monte de gente. Eu ontem estava de bermuda, chinelão, tal, camisetão da Campus Party. Chega um cara lá, que é meu cliente, que eu dou palestra regularmente, uma puta empresa, não posso dizer empresa, o cara chega, Dado é você? Eu digo assim, não, eu estou na galáxia certa, você que veio de outra galáxia. Pois os engravatados olham para as coisas e dizem assim, eu não vou saber lidar. E esse fosso está aumentando. Então esse meu manifesto e esse meu movimento que eu deixei para lançar aqui, nesta palestra, é um movimento pela digeriatria, porque todos nós precisaremos virar velhos digitais. E se vocês não se cuidarem, geração Y, muito cuidado, que a geração Z vai envelhecer vocês. Tá? Então assim, a gente não consegue mais acompanhar as mudanças, nem vocês aqui. Eu vou dizer nós, tá? Eu vou me incluir. O que teve de informação aqui, nesses primeiros 3 dias, 2 dias e meio, o que já teve de informação aqui, já deu nos nervos de muita gente.
Vocês já não ficaram nervosos, do tipo assim, eu preciso ver isso, sacar aquilo ali, conversar com aquele lá e preciso fazer xixi. Vários deixaram para fazer xixi quando o estágio estava calamitoso, não é? Então assim, bom, é da produção, então, pior ainda. Então assim, a dica de velho para esses momentos em que a gente acha que não vai captar tudo é calma. Calma, porque não vai dar para fazer tudo e a gente vai precisar de curadores. O que eu quero ser é curador. Eu procuro ser curador, porque eu sigo pessoas que fazem curadoria para mim. Eu sigo lá a Infoexame, a Olhar Digital, sigo lá o Ricardo Noblat, sei tudo de Brasília, a Miriam Leitão para a taxa Selic, e sigo aí do meu gosto pessoal, a Tati Quebra Barraco, tá? Que eu acho engraçada. Já segui a Luana Piovani, mas ela não publica nada interessante, não posta nada interessante. Eu sigo o Obama, eu sigo a Dilma. A gente não precisa gostar das pessoas, tem que seguir, porque são pessoas que são referência. Até para ver aquele diálogo da Dilma com o Ronaldo e com o Neymar, quem viu aquele diálogo? A coisa mais, a maior aberração combinada no Twitter que eu já vi. Ronaldo, você acha importante os estádios estarem quase prontos? Sim, Dilma. Não vejo a hora de começar a Copa, vai ser um sucesso. E o Neymar, e eu espero fazer muitos gols no Maracanã. Está aumentando a mudança, está aumentando a velocidade da mudança e está aumentando a aceleração da velocidade da mudança e a gente não vai se dar conta. E não são só os velhos que vão ficar apavorados. Então assim, ó, muita calma nessa hora. A gente tem que saber agora selecionar melhor com quem a gente se relaciona para poder absorver melhor o sumo, o ideal, o legal para a nossa vida de tudo que está sendo produzido aí. Ok? E a grande sacanagem, que eu falei na outra palestra, vocês que estiveram lá me perdoem, tá? Mas tem uma sobreposição no início dessa palestra. Eu, quando era jovem, criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Agora que eu sou adulto e tenho filhos pequenos no século XXI, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Eu sou da geração que comeu asinha de frango a vida toda. Meu pai comeu peito de frango e se servia primeiro. E os meus filhos comem peito de frango agora e se serve primeiro. Tá? Outra coisa, ó, pode filmar, pode fotografar, pode compartilhar. Tá? E eu vou botar no SlideShare, não sei quando, em algum momento da semana. Hoje não vai dar, tá? Já vou avisando, não vai estar no SlideShare. Porque eu não publico nada no SlideShare há uns 2 anos, tá? Mas eu vou publicar. Daqui uns 2 dias essa palestra está aí para quem quiser, que eu sei que não é para vocês. Eu já sei para quem vocês vão mostrar. Tá? E aqui, só uma organização mental, a geração Baby Boomer, você sabe por que ela é chamada Baby Boomer, né? É porque durante a guerra, as pessoas transam muito, porque o mundo vai acabar, transam loucamente, mas não fazem filho, justamente porque o mundo vai acabar. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão de nascimentos daquelas crianças que estavam represadas, que não nasciam desde 34, mais ou menos. Imagina, uns 9 anos, que já ia até guerra, uns 9 anos, os caras transando sem fazer filho, teve uma explosão de nascimentos, teve um baby boom. Então os baby boomers são os caras que nasceram de 45 a 62. São os caras que fizeram a Revolução Hippie, na qual eu me incluo. Eu fui hippie, tá? Na fase final, mas fui, tá? De Stairway to Heaven a outras coisas assim. Lá no sul a gente passava, né? Chimarrão. Né? E quem veio antes dos baby boomers são os silenciosos. Porque se a minha geração foi criada assim, fica quieto, cumprimenta a tia, oi tia, era assim, centro direito, não bota os cotovelos na mesa, né? Foi assim a minha criação. Eu pelo menos me rebelei, porque eu era jovem e principalmente eu era hippie. E as roupas e os cabelos, é melhor não ver as fotos desta época, tá? O dress code era lamentável. A onda, né, o hippie da moda hoje, pelo menos, tornou ela mais palatável. Era horrível o jeito da gente se vestir. Mas teve uma geração que não podia piar, não podia dar um ai. Tomava palmatória na mão, que são os silenciosos. Que são os que nasceram antes do baby boom, antes da guerra ou durante a guerra. Depois vem os geração X. Não se prendam a números assim exatos, tá?
Mas assim, vai de 61, 62 a 80, 81. Isso aí é tudo velho, tá? É tudo velho. Quem aqui tem menos de 15 anos de idade? Quem tem entre 15 e 20 anos de idade, levanta a mão. Ah, que inveja, cara. Quem tem entre 20 e 25? Tá? Quem tem entre 25 e 30? Acabaram essas perguntas, tá? Porque eu sou um cara educado, tá? Não vou constranger o pessoal da geração X, que o pessoal da geração X está completamente ligado aos primeiros lá de cima e já está dissociado dos dois grupos aqui de baixo. O pessoal da geração Y vai lá de 81 a 2000 e estão aqui os caras que nasceram neste milênio. Porque na outra palestra eu não falei, porque como eu ia dar 2 palestras, eu só na palestra passada disse que não tinha aqui, nesse espaço aqui próximo do palco, ninguém nascido neste século. Por mais jovens que vocês sejam, somos todos do século passado. Mas nós temos uma agravante. Nós somos todos do milênio passado. Então, passando uma régua daqui para cima, tudo é gente do milênio passado. Olha só o pessoal do Nome da Rosa, lá do filme lá, que já viu trocar milênio. Porque o outro lá foi quando o cara nasceu, né? Jesus. Então, assim, na nova era lá, só nós e os caras da Idade Média viram trocar o milênio. E isso não dói agora. Mas daqui 20 anos, até para vocês, que tem entre 15 e 20, daqui 20 anos, quando vocês estiverem trabalhando com alguém da geração Z, essa pessoa dizer, chefe, você é tão legal, torçam para que vocês sejam os chefes deles, tá? Que ano você nasceu? Vocês vão se constranger, vão dizer, bem, eu nasci em 1900 e... O quê, chefe? Você é do século passado? E aí você vai ter que dizer, não, eu sou do milênio passado. Eu sou da época em que quando a TV ficava com chuvisco a imagem, para melhorar a imagem da TV, na ponta da antena a gente colocava Teve um coro aqui que eu ouvi. Então presta atenção no que eu vou dizer. Pode não ter sido você que colocou aquele bombril naquela antena. Mas se um dia na vida você já viu um bombril numa antena, por favor, não se ofenda, com todo respeito, mas você já é velho. Porque os meus filhos agora em férias, estão agora de manhã, lá em Porto Alegre, com um headset, jogando Call of Duty, no Xbox Live, com gente do mundo inteiro, falando inglês impecável. Eu falo inglês impecável porque a minha mãe me obrigou a aprender inglês até os 14 anos. Então eu falo inglês impecável desde os 14. Mas os meus filhos falam inglês com uma pronúncia que eu não sei de onde vem. Porra, vem dos games, cara. E eu tô comprando game em inglês e não deixando baixar game traduzido para os caras continuar nessa. Porque a fluência e a pronúncia deles é impecável. O único problema é o vocabulário. É tudo the motherfucker, the mother shit, the mother suck. Mas eu já combinei com a minha mulher que nós preferimos que eles falem palavrão no inglês fluente e depois a gente educa para podar um pouco palavrão, não demais, porque tudo agora é... Tá? Bom, alguém me ajuda, um homem, alguém me ajuda a botar essa mesa aqui embaixo, porque eu vou tropeçar. Vamos lá. Obrigado. Atenção. Atenção. Essa briga de gerações aqui, quem é que atualmente trabalha em empresa? Firma. Quem é que trabalha na firma? Pode ser agência, empresa de design, casas... Tá. Não tem essa briga aí na maioria das agências? Os velhos olhando para os jovens. X já é velho, tá? Velho olhando para o jovem, eu vou subir aqui porque vai ficar melhor, tá? O velho dizendo para o jovem assim, falando dos jovens, estes jovens não têm o mesmo comprometimento, eles não têm aquela garra, aquela educação que a gente tinha, esses jovens não são o que nós éramos nessa idade. Muito cuidado com o velho adora romancear o seu passado, só lembra da parte boa, que respeitava, ora, pô, vocês acham que vocês foram a primeira geração rebelde e louca que surgiu? Olha, perto de algumas coisas da era hippie, comparado com a época, talvez na comparação a gente tenha sido tão ou mais louco que vocês. Mas assim, menos, né? A velharada não era tão educada assim. A sorte da geração X para trás é que a gente tinha que revelar fotos e, portanto, tirava poucas. E a gente não tinha YouTube.
e não tinha redes sociais. Então vale o que eles falam para vocês. Botem um filtro e agora me usem. Eu vi a palestra de um velho da tua idade, pai, que o cara está dizendo que vocês mentem um pouco dessa parte aí. O que diz a geração Y no ambiente de trabalho? A geração Y fala dos velhos assim: esses velhos não entendem nada, eles são uma negação digital, qualquer coisa a gente tem que explicar para eles começam a anotar: 1, clicar tal coisa, 2, clicar tal coisa, 3, clicar tal coisa, e o pior, entre 1 e o 2, os caras botam entre parênteses ainda, clicar enter. Esses velhos são ultrapassados. Pois prestem atenção, que este embate, esta briga entre geração X e geração Y, tem hora para acabar. Deixa ele sentar, porque quando alguém passa, ninguém presta atenção, e as pessoas passam bem na hora da frase importante. Tá? Agora eu vou repetir. Tá? Este embate, esta briga entre gerações, basicamente, que são essas que brigam no mercado de trabalho, tem hora para acabar. E é logo que vai acabar. Porque daqui 5 anos, a geração que nasceu neste milênio, a geração Z, daqui 5 anos, ela vai fazer estágio nas empresas. E vocês já viram a geração Z entrando no restaurante com os pais, para aquele almoço longo e interminável de domingo com a família. Eles entram assim. E vão deixando os velhos da família nervosos, porque eles não param, é hiperatividade, é déficit de atenção, aquela coisa. E aí como é que a gente acalma uma geração Z? Tasca uma tela, qualquer tela, tá? Qualquer tela acalma um menino, uma menina da geração Z. Pode ser um Nokia velho só com Tetris, tá? Não tem problema. Aí os velhos mais velhos, os silenciosos, os meus tios mais velhos, meus pais... Deixa eu fazer uma foto que vai botar no jornal, meu amigo. Deu? Vamos fazer outra interagindo com o público. Faça um cara de inteligente assim, ó. Isso aí. Aqui, é tudo fake, mas vai para a matéria, as melhores fotos, tá? O que eu estava falando? Ah, os velhos. Os velhos chegam assim: que tempo eu tenho? Que horas são? 11h30? 10h30? Tá. Eu vou até às 11 cravado, né? É isso? Ui, mas azar, vamos lá. Os velhos mais velhos chegam para nós. Eu sou pai de gente da geração Z e diz assim: eles não param? Eu digo: não param, é assim. Eles estão déficit de atenção, hiperatividade. E eu sei lidar com eles. Aí ele diz assim: mas você não se impõe? Eu digo: não é questão de se impor. Olha as outras mesas. As outras mesas estão lá, todas crianças assim. Tá? E aí o velho diz assim: mas eles não falam. As outras crianças estão assim, mas tem uma classe de crianças que ainda fica quieta, que é as que estão sentadinhas da cadeirinha, vendo galinha pintadinha, patati patatá. Mas demora 1 ano, já estão lá. E aí como é que a gente cala eles? Tela. Tá? Aí o velho, para terminar a pérola, diz assim: mas eles não falam com a gente, porque ao longo do almoço, a geração Z vai migrando para o fundo do restaurante ou para a ponta da mesa. Vocês já notaram? E aí tem assim, entre 3 e 15 anos, tem 4 tablets ou 3 smartphones num grupo de 8 primos, de diferentes idades. Ficam 3 ou 4 com o troço ali e fica aquele monte de gente empilhado em total silêncio. Não existem mais aquelas pestinhas que correm no corredor do restaurante. E aí a pérola do velho, ele chega para mim e diz assim: mas eles estão lá no fundo, eles não falam com a gente. Eu digo: eles não falam com a gente porque você não tem nada de interessante para dizer para eles. Porque quando alguém da minha idade vai contar alguma história para a geração Z, alguém até mais moço, eu tenho 52 anos, gente de 40 já é chato, tá? Ele faz assim, ó: quando eu tinha a idade de vocês, olha o gesto do velho, olha a pança, olha o tom de voz, e o pior, olha a duração dessa história interminável. É que nem esses e-mails, esses links, esses vídeos que a gente voltou a receber agora pelos avós que estão entrando na internet agora através do Facebook para falar com os netinhos, ou por Skype. Está acontecendo esse movimento agora de velhos entrando. Só que eles estão descobrindo os vídeos, aqueles tipo filtro solar agora. E estão mandando para nós os vídeos.
Aqueles vídeos com um PowerPoint antigo, a animação, a amizade. Aí passa uma gaivota, aí passa o texto em entrando assim, o verdadeiro amigo é aquele que está ao seu lado. Aí, a gente vai lá e olha, 6:2.26, eu não vou aguentar esse vídeo. E a gente clica no meio, com exceção da Campus Party, que é rápida, a nossa internet é uma merda, e a gente larga de mão. Por que que é importante ver esse vídeo? Porque para essas pessoas que estão entrando na internet agora, eles querem saber a nossa opinião sobre esse vídeo. E quando eles perguntarem para vocês, gostou do vídeo sobre a amizade que eu mandei para você? Você diz, adorei a cena da gaivota. Porque nenhum de nós vê nenhum vídeo que tenha 1, 2 pontos alguma coisa. A gente no máximo dá a chance para o vídeo se ele for 0, 2 pontos alguma coisa. Tem 3 minutos, a gente dá uma olhada no início, dá uma olhada no meio e vaza. Por quê? Porque nós somos multitela, nós somos todos influenciados e pautados pelo comportamento da geração Z. E cada vez mais seremos. Só que quanto mais velho, mais dificuldade tem de ser multitela. Eu entrei no quarto do meu filho, vou mostrar a cena, os gestos do meu filho, mas o meu diálogo com ele. Ele assim, jogando, acho que na época ele jogava Ben 10, isso já faz um tempão, tá? Filho, eu falando, e ele jogando. Filho, eu gostaria de saber que horas eu vou levar você na casa do seu amigo, porque eu preciso levar a mamãe na casa da avó. E ele disse, pai, qualquer hora para mim tá bom. Eu disse, filho, mas você não está prestando atenção no que eu estou falando? Eu disse, eu estou, pai. Você quer saber que horas você vai me levar na casa do meu amigo para levar a mãe na casa da avó? Eu digo, tá, filho, mas olha para mim. Eu vou fazer de novo esse final, tá? Tá, filho, mas olha para mim. Vocês sabem por que que ele olhou para mim? Porque ele gosta de mim. E ele sabe que para mim é importante que ele olhe para mim para demonstrar que está prestando atenção em mim. Porque ele não precisa olhar para mim para prestar atenção. Porque se eu estiver com a minha mulher na sala, conversando, fofocando sobre os vizinhos que estão se transando no prédio, e o cara está jogando game lá longe, um DSzinho básico lá no tablet, lá na cozinha, e eu disser para minha mulher, querida, aquele médico separado do 202 está saindo com aquela bonitona lá, bonitona porque é palestra, né? Aquela bonitona lá do outro bloco. E o menino lá da cozinha vai dizer, e não é a primeira vez, porque ele está captando. Então, assim, é uma outra coisa, só que esses caras aí, eles não vieram com velcro na bunda. E vocês vieram. Eu também vim. Todos nós que nascemos no milênio passado, trabalhamos com velcro na bunda. Por quê? A gente chega no trabalho e faz assim, ó, e gruda. E fica aqui, ó. E convida a pessoa do lado para almoçar pela tela. Não é capaz de esticar o dedo. No final do expediente, vai para casa. Vocês acham que a geração Z vai sentar bonitinha em baias, que nem a gente fica. Aqui, uns com fone, outros sem fone, mas fica o outro ali. Vocês acham que eles vão trabalhar com a gente? Então podem apostar que antes, numa idade mais nova do que a minha, vocês não vão ter paciência com eles. Porque eles vão entrar no estágio daqui 5 anos. E eles não vão parar. E aí vocês vão se queixar deles. E aí, no velho aqui, vai rolar uma pontinha de vingança, assim, né? Eu digo, viu como é difícil? E isso vai acontecer mais rapidamente. Então, não é só a minha geração que tem que se preparar digitalmente para receber esse pessoal para o trabalho. Todas as gerações do milênio passado vão ter que se preparar. E tem um paradoxo. Nunca uma geração mais nova ensinou as gerações mais velhas. E a geração Y ensina a geração, tenta ensinar, não tem a menor paciência, tenta ensinar digital para a geração mais velha que não consegue aprender. E aí todo mundo contrata ela depois, tá? Que é Personal Digital Consulta, tá? E, olha só que interessante, em compensação, os meus velhos foram aposentados pela vida. Eles foram os mais melhor posicionados, foram colocados no conselho. O velho agora é presidente da fundação com o nome dele. Foram aposentados por idade.
E alguns realmente quiseram se aposentar porque não gostavam de trabalhar, e quem não gosta do que faz, fica contando o tempo até se aposentar. O Luiz Marins, que é um grande palestrante do Brasil, disse, numa palestra que eu nunca esqueci, vocês sabem qual é a pergunta que o trabalhador brasileiro mais fez nesses 514 anos de existência do Brasil, fora índios? Que horas são? Por quê? Porque trabalharam fardo. Mas esse paradoxo aqui, a geração mais nova ensinando pela primeira vez, e velhos podendo trabalhar até morrer, cria uma nova situação que embaralha as idades. E eu falei na outra palestra, nós estamos encerrando uma era de diferenciação por idades, estamos ingressando numa era de diferenciação por mentalidade. Porque sempre teve jovem, e sempre existiu velho, mas já está começando a existir jovem-velho e velho-jovem. Eu não vou nos mesmos recintos que vocês fazem baladas, mas eu posso ter o mesmo diálogo, a mesma vibe e o mesmo código para falar de igual a igual com vocês. E posso não ter mais nenhuma vinculação com a maioria dos meus amigos, porque eles decidiram não entrar na internet. Só que eles vão morrer daqui 40 anos e vão ser insuportáveis daqui 5 anos. Então, eu troquei de turma. E eu fico encantado quando me convido para palestrar aqui, pô. Então a palestra se chama Digiretria, porque eu sou um velho se esforçando para ser digital. Mas esse novo embaralhamento de idades vai nos colocar em situação de igualdade daqui para lá. É como se estivesse começando tudo do zero, só que uns têm mais repertório e outros têm menos repertório. E aí a gente sai da diferença de idade e vai para a diferença de mentalidade. E cada geração, como eu falei, envelhece a anterior mais rapidamente. Vocês vão se lembrar de mim quando eles começarem a trabalhar com vocês. Tá? Vocês vão lembrar. Atenção. Tem os imigrantes digitais. E eu me considero híbrido. Porque eu já falo umas coisinhas assim, que o pessoal diz, o tio. E aí eu faço... Estamos junto e misturado. Eu não falo caiu a ficha, porque a geração Z inteira nunca viu uma ficha caindo num orelhão. Faz 14 anos que não se usa ficha. Eu não falo, vai sair com a tua patota, mas os pais de vocês falam, vai sair com a turminha. E aí o tal do compartilhamento, que agora é moda falar, compartilhamento é que nem sustentabilidade, né? Compartilhamento. De uma forma sustentável, envolvimento, de experiência, né? Eu não suporto essas coisas, tá? Mas o compartilhamento que verdadeiramente ocorre aqui, porque me assusta a rapidez com que fazem negócios e montam softwares da noite para o dia. Hoje eu estava em Sony, eu comecei a dormir, aí teve cantoria aqui no outro palco, aí eu acordei, aí eu fiquei vagando que nem um zumbi, que, né, eu chamo... Tem um capítulo no meu livro que é The Working Dead, né? Que é o pessoal que está trabalhando, mas está zumbi, né? E eu vi os caras ali fazendo um software, às 4:30 da manhã. A rapidez com que os caras fizeram o troço, eu disse, daqui 5 anos eu vou fazer isso. E eu botei isso com meta. Daqui 5 anos eu estou nessa vibe, nessa velocidade. Por quê? Porque eu não tenho escolha. Porque eu vou sustentar meus filhos até morrer. Porque eles não vão sair de casa. Então, ou eu me reciclo ou eu morro. E não é recicla de sustentabilidade, não. É me reciclo aqui. Então eu vou aprender a compartilhar. Porque a minha geração não sabe compartilhar. A geração pega só para ela as coisas. E a geração de vocês, algumas compartilham e algumas coisas não compartilham. As meninas da geração Z compartilham o cara que elas beijaram. Vocês não ainda. Algumas vezes sim, outras vezes não. A geração Z compartilha tudo, com uma naturalidade que nós não temos. E aí eu envelheço vocês dizendo isso, mas vocês são velhos perto da geração Z, com todo respeito. E o mundo passado era assim, nichos, núcleos, tribos, segmentos estanques. Só que os públicos não vivem mais de forma isolada na sociedade e as redes sociais só potencializaram essa conexão. Mas já estava essa mudança de século, antes da internet explodir verdadeiramente, já estava acontecendo uma mudança. E é óbvio, é visível que a gente vive interligado hoje.
Óbvio, visível. E a gente também não engana mais ninguém. Eu precisava mentir para o pai da minha namorada que nós íamos para a praia com uma turma. Até um dia que ela mostrou as fotos da nossa viagem. Eu e ela na praia, ela e eu no barzinho, eu e ela no morro. E aí a coisa fedeu. Hoje, se a menina vai para a praia com a sua namorada, ninguém tem nada com isso, consideramos justa toda forma de amor, porém, tudo está às claras. E tudo está às claras nas empresas também. E a geração Z não sabe mentir. A gente sabe. A geração Z não sabe mentir porque entre eles não precisam mais mentir. A naturalidade com que a geração Z diz não é a mesma com a que nós dizemos não. Porque quando a gente vai com a família no interior visitar a tia Clotilde, que faz 20 anos que ninguém vê a véia, ela fez um bolo de fubá e ela diz, experimenta minha filha. E a gente diz, não, obrigada, experimenta minha filha. E a família toda olha, diz, experimenta. E a gente experimenta. Alguém da geração Z vai dizer, não, obrigado. Experimenta, filha. Não, eu já disse que não, obrigado. Experimenta? Não. Eles são assertivos muito mais do que nós. Só que tem um detalhe. Eles não se ofendem quando eles falam assertivamente sim e não entre eles. Mas a gente se ofende. Porque a tia Clotilde vai se ofender com a negação do meu filho, de não querer experimentar. Mas a sorte para a tia Clotilde, que vai atenuar a imagem da nossa família, é que eu, que detesto bolo de fubá, vou comer um pedacinho só para agradar a tia. Então, o passado era assim, e nós estamos vendo assim. Só uma aguinha, tá? Que acabou a voz. Tempo. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? 15. Beleza. Os públicos falam muito entre si e se influenciam. E cada vez mais. Que obviedade. Mas isso quer dizer... Está começando tudo de novo. Tudo que a humanidade viveu... Nós seremos estudados daqui 200, 300 anos pelos historiadores do século 22, 23, 24, como um público que recebeu uma mudança brutal nas costas. Eu acho, não vamos superdimensionar nossa época, mas eu acho que a época das caravelas, dos descobrimentos, deve ter sido mais brutal a mudança do que a que nós estamos vivendo hoje. Porque eles imaginavam que caía no precipício o navio, e os caras morriam. E depois de alguns meses o navio voltava com seres alienígenas que eram os índios. Eu acho que aquela época foi mais forte a mudança, somado com o Renascimento. Porém, nós seremos estudados no futuro como um dos grupos sociais humanos que mais sofreu mudança nas costas. E se a gente não se reciclar, a gente está ferrado. Porque tem um mercado cada vez mais competitivo, os clientes cada vez menos fiéis ou totalmente infiéis, os concorrentes mais agressivos, as equipes mais difíceis de ser mantidas por muito tempo coesas, unidas e se gostando, baseado nesse tripé, cliente que não vai ser fiel, concorrente agressivo e equipe que não vai estar unida, eu afirmo categoricamente, com convicção, que hoje é o melhor dia do nosso futuro profissional, daqui só piora. Não é motivacional? Então, não dá para o cara ser amador, não tem mais espaço para amadorismo. A minha geração assistiu muito picareta subir e se manter no topo muito tempo, porque era fácil de enganar. Mas agora com a virada total, essa virada do mundo, não tem mais espaço para amador ou para picareta, porque com as métricas, com os planejamentos estratégicos, com as softwares e principalmente com as câmeras, ninguém engana por muito tempo. Depois de um tempo a pessoa vaza. E o segredo, pessoal, esse é o segredo que o tio vai passar para vocês aqui. O segredo é ter repertório. É ter interesse pelo que já aconteceu. E não só pelo que vai acontecer. Porque quando a gente vê coisas acontecendo hoje, e a gente tem um repertório, pelo menos da Segunda Guerra para cá, com consistência de linha do tempo, a gente diz assim, isso que está acontecendo na Argentina já aconteceu, não sei o quê. Isso está acontecendo no Oriente Médio, vai continuar acontecendo, porque aconteceu nos anos 60, 70, 80. A pessoa que é um fitoplâncton, como eu chamo, a pessoa que vive ao sabor das correntes, que não sabe o que está acontecendo, ela sem repertório, não adianta ela ser digital mega blaster, porque ela não vai fazer as conexões que tem que fazer. Ela tem que ser multitela, ela tem que ser multitarefa, mega blaster digital, mas ela tem que ter repertório.
E esse multitela mais repertório é o profissional acima da média que a gente tem que ser. Porque a média de todas as profissões hoje está ficando cada vez mais baixa. E hoje a gente não precisa ser o queridinho da mamãe, o perfeitinho do papai e o nota 10 em todas as matérias. A gente tem que se esforçar para ser só um pouquinho acima da média. Eu tenho um desafio, eu tenho que virar multitela. O desafio que eu jogo para vocês como dica de velho é: vão em busca desesperada de repertório. Porque está faltando repertório para a geração Y. E a geração Y, se deparando com a geração Z, que vai ser mais digitalmente nativa do que ela, e a geração Y sendo menos culta e informada que a geração X Baby Boomer, o que vai ser da geração Y daqui 20 anos? No máximo, gerente do almoxarifado. Então, muito cuidado. Obsessão de vocês por repertório. A minha obsessão, multitela. Rapidinho, vou tentar explicar em 10 minutos. Terminou a palestra, tá? A palestra é isso de recado de geriatria. A geriatria é: eu tenho que virar digital, mas vocês vão ficar velhos se não tiverem repertório. Porque a geração Z não vai precisar de repertório. Ela vai estar gravitando com um iPad, tipo Padrinhos Mágicos, o Cosmo e a Wanda, e vai dizer: para iPad, o iPad vai parar, ela vai dizer: Cleópatra. Porque falaram lá na mesa, o velho, aquele está vivo ainda, e disse: não, porque Cleópatra, e aí, tipo, vai aparecer que nem a princesa Leia, mas com melhor nitidez, Cleópatra. Para mim vai aparecer no formato de Elizabeth Taylor, do clássico filme Cleópatra de 1962, e para vocês vai aparecer no formato da nova, do remake de Cleópatra, que vai ser filmado esse ano, cuja atriz será eu li no jornal, Angelina Jolie, tá? Calma, meninas, Brad será Marco Antônio, tá? Como é que eu explico vocês para os velhos? Eu digo para os velhos: nossa formação é do século XX, não fomos alertados dos problemas que viríamos a ter no século XXI. Mas não importa de que época você vem, você tem que viver nessa. Simples assim. Já houve épocas de grande mudança, como os descobrimentos, mas essa época é fogo. E a gente teve que se adaptar aos líderes, a gente teve que bater continência para os líderes, para os chefes, os pais, professores. Agora, a gente vai ter que se adaptar aos jovens. É que o mundo mudou, pessoal, bem na minha vez. E o Darwin falou, a parte motivacional para a minha geração, que não é o mais forte, nem o mais rápido, nem o maior que vai sobreviver, e sim aquele que melhor se adaptar. Se tem uma coisa que a minha geração faz desde que nasceu, é se adaptar. Toda vez que eu me dirijo ao acampamento e vem 4 rapazes caminhando, eu vou caminhando e digo assim: eu não acredito que eles não vão deixar nenhum espacinho para eu passar. E os caras vão. Eu não acredito. Porque quando eu era jovem, eu tinha que dar passagem para os mais velhos. Agora que eu sou mais velho, eu tenho que deixar passagem para os mais novos. Mudou bem na minha vez, mas eu tenho uma vantagem. Desde que eu nasci eu me adapto. Porque eu me adaptei aos velhos quando eu era jovem, e agora quando eu estou velho, eu me adapto aos jovens. Como é que vai ser vocês com a geração Z? A autoridade estava constituída no passado e hoje ela precisa ser conquistada. A gente só respeita quem é digno de ser curtido. Seja pai, seja professor, seja palestrante, seja chefe, seja colega. Não é curtido, não é respeitado. E muito cuidado vocês quando leem aquelas coisas da revista Capricho. Como é que é o relacionamento ideal? No site lá, ego. Tá? O relacionamento ideal não é o que está baseado em respeito. O relacionamento ideal é o que está baseado em admiração. Porque quando acaba a admiração, acaba o respeito. Então, não existe mais liderança do tipo: faça, senão te encho de porrada. Essa liderança é uma liderança antiga, da minha geração. A liderança hoje tem outro jogo, é de adesão. A gente adere e curte ou não, porque a gente tem essa possibilidade. E quem não entender isso, mesmo na geração Y, vai vazar. Porque a minha geração inteira não entendeu. Porque quando a gente era peixinho, peão, estagiário,
cagavam na nossa cabeça e a gente não precisa dizer nada. Agora que chegou a minha vez de ser diretor de empresa, sei o quê, agora tem avaliação de chefe em empresa. Agora é poste mijando em cachorro. Então, assim, o novo profissional não é comprometido. Aquele papo dos velhos, a gente era mais comprometido. Parece que a geração Y não é mais comprometida. É que a geração Y não finge como a gente fingia. A gente tinha que sentar assim na reunião. Você senta assim na reunião. E aí o chefe fica puto, porque vocês estão assim. Ainda dá uma coçada, né? É assim a posição de vocês na reunião. É que é assim a reunião. Só que o cara que quando tinha idade de vocês tinha que ficar assim pro chefe, hoje ele é o chefe. E aí ele se depara com isso, ele fica louco. E ele quer instituir na porrada a autoridade. E ele não vai instituir na porrada. E agora tem atalho. Porque a minha geração sabia que para chegar a general tinha que passar por soldado raso, sargento, coronel, capitão, até chegar a general. A geração Y já sabe os atalhos. Ela começa soldado raso nas empresas, com 3 meses ela já acha que está arrasando, assim, o meu aumento, quando é que eu vou ser promovido? E aí o que acontece? Por R$50 ela troca de empresa. E os velhos dizem assim, mas meu Deus, eles não têm paciência para crescer. Eu digo, não, vai ler mais sobre geração Y. Por que o cara tem que seguir aquele monte de degraus se hoje existem atalhos? Os crescimentos de carreira se falava crescimento vertical, ou crescimento em forma de assim, U invertido. Hoje o crescimento da gente pode ser em espiral. A gente vai trabalhar numa empresa legal, depois vai colher uvas na Suíça, depois aprende inglês, volta, é contratado porque fala inglês, dá mais um pós-graduação e vai para alguma coisa, depois enche o saco, vai estudar gastronomia, vira chefe por 3 anos no restaurante, depois cansa porque é foda, ser dono de restaurante, volta para o mercado de trabalho e de repente é catapultado porque é especialista em mídias sociais, está ganhando uma fortuna e só tem 25 anos. E aí os velhos olham assim, mas o que é esse fedelho com 25? Mas é que tem atalhos? Não tinha atalhos na minha época, tinha que ser assim, ó. Faz concurso do Banco do Brasil. E os atalhos mudaram os negócios. Basta olhar atrás dessa tela, vocês vão ver os negócios mudando. Hoje eu vou passar a tarde nas startups. Nós vamos conversar lá, tá? Seriamente. E eu vou te propor casamento. Tá? E ele ainda é gaúcho, imagina gaúcho com gaúcho. Né? E tem mais uma coisa, que aos olhos dos velhos é a maneira infantil como vocês se comportam. Vocês não são infantis. A gente que era velho na idade de vocês, porra. Olha a sacanagem que foi. A gente fingir que era velho para ser aceito. Vocês não precisam fingir. Eu queria ser vocês. Mas já que eu não posso ser vocês, eu pelo menos aprendi a lidar com vocês. E aí eu tenho os meus seguidores mais jovens. Isso me deixa feliz. E dar palestra aqui hoje, quanto é que eu tenho que pagar para dar palestra aqui? Porque eu pagaria, ainda bem que eles não já me contrataram. Eu pagaria para estar aqui agora. Segredo, pessoal. Dica, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, quanto eu tenho? Só para saber. 3 minutos? Tá. Vamos lá. Atenção. Os velhos se irritam com esse tipo de comportamento de vocês. Não dá nada, não me interesso e também não enche o saco. Tá? Isso é normal, pessoal. É que a gente também era assim, só que a gente sabotava assim, ó. E vocês sabotam agora. Porque a gente sempre sabotou gente que quis mandar por coação. E a gente sempre ajudou gente que quis mandar por adesão. Eu tive chefes, homens e mulheres maravilhosos, que fizeram eu aderir aos projetos deles quando eu era jovem, que nem vocês. Só que a maioria dos velhos não sabe fazer isso com vocês. E por isso que eles são tão chatos. E eles não têm conserto. Tá? Só tem uma forma de consertar um velho desse. Pegar 3 jagunços, levar lá para a represa, dar uma coça no sujeito, para ver se aprende. Ele não vai aprender. Então a década vai extinguir os chatos. Esta década extingue o chefe chato. Se vocês tiverem paciência para aguentar até o final da década, eles todos vão morrer. Ou virtualmente, ou fisicamente. Porque bater de frente não é a solução. Nunca foi. E muito mais agora. Bater de frente com a geração Y, vou criar um sabotador consciente ou inconsciente. O segredo é proximidade, linguagem,
Eu estou tentando usar ao máximo a linguagem, a partir da reação dos olhos de vocês, para não usar termos que sejam desvinculados da linguagem que vocês falam, para estar atraindo, não, me nego a falar no futuro gerúndio, para conseguir atrair o máximo possível de atenção, que eu já estou conseguindo ter gente em pé na palestra, tá? É nós, tá? E crédito é uma coisa que a gente acumula ou não, sendo próximo e falando a linguagem, sendo próximo e falando a linguagem, aí a gente acumula crédito. Que voltas que um velho tem que dar para conquistar vocês, para conseguir ou liderar vocês, ou ser liderado por vocês, ou ainda ser sócio de vocês. E a minha geração ainda quer domar vocês, tá? Pode ter certeza disso. Eu não, mas a minha geração quer. Eles contratam uns consultores de RH que fazem uns trabalhos de vivência. Aí vocês fazem arvorismo, dão as mãos e cantam We Are The World, tá? E aí eles acham que vocês voltam para a empresa mais adaptados. Eles não vão domar vocês. Como é que a gente doma? Proximidade, linguagem e acumulando crédito. Mas como é que o domador... Vocês já foram em circo, na época que circo tinha bicho, porque agora circo não tem mais bicho. Vocês viram que eu tinha um tigre? O tigre com uma patada mata o cara. O tigre lá se equilibrando num tamborzinho e um carinha esmirradinho com o traço assim, pá, pula tigre. E o tigre aqui, pá, pula tigre. E de repente o tigre pulava para o outro tamborzinho e disse, caraca, como é que esse carinha consegue fazer esse tigrão fazer isso? Sabe o que ele fazia com o tigre? Proximidade. Linguagem. Ele deve falar tigrês. E ao longo do tempo ele foi criando vínculos com esse tigre. E aí ele consegue domar as feras. O problema é que o pessoal da minha geração não fala a língua de vocês, não sabe o que vocês ouvem, não sabe o que vocês falam, e toda vez que vocês dizem foda, eles fazem assim. Foda não é mais palavrão. Você tem que explicar isso para os pais de vocês. Já vai terminar. Como preservar os fundamentais conceitos. Essas babaquices de empresa. Eu acho a maior babaquice isso, tá? Eu tive que trabalhar sobre várias empresas que tinham essa babaquice, e como consultor tinha que fazer cara assim, isso é muito uma babaquice dos diabos, tá? Mas como é que a gente faz vocês se adequarem a isso nas empresas? É simples. Pratica. Porque a minha geração não pratica isso no dia a dia, mas bota no quadro lá. Valores, os princípios. Opa. Então, como é que a gente faz para agradar o acionista que é da geração silenciosa e conquistar vocês que são da geração Y para trabalhar sob a nossa asa como chefe da geração X da Baby Boomer? A gente adapta e atualiza os valores. Trabalhar aqui na nossa empresa tem que ser do caralho. Todo mundo tem que se gostar. E de preferência não ficar no banheiro. E assim vai, cara. É assim. Senão não vai, pô. O cara vai estagiar, imagina o cara da geração Z vai estagiar e vai vir valores, ética, comprometimento, visão, líder em 2022. Cara, quando a gente bota visão, ser o líder em 2022, é uma estupidez, porque a gente avisa os concorrentes, ainda bota num cartaz. Dicas fundamentais para vocês transformarem o seu comportamento, não violentar. A gente se violenta quando a gente fala foda numa reunião. Porque a gente não podia falar palavrão na época da ditadura. Porque a gente era preso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa que vocês gostem. Não é para agradar. Mas a gente tem que chegar um dia e compartilhar um vídeo que vocês gostam. E eles vão dizer assim, ó o chefe aí, ó. O chefe compartilhou o Daft Punk com o Stevie Wonder na entrega do Grammy. Ah, mas é que tinha o Stevie Wonder. Mas tem o Daft Punk. Alguma coisa tem que fazer. Porque só com um lance a minha geração consegue atingir um pouco de admiração. E só com admiração que vai ser respeitado. Senão a minha geração vai ser boicotada por vocês. E a minha geração não consegue entender isso. E a minha vida dá palestra para a minha geração sobre vocês. Para ver se vocês engolem vocês. Na verdade, o comportamento de vocês é abençoado para mim. Porque eu ganho dinheiro com o comportamento de vocês. Muito obrigado por ser diferente da minha geração. Quer saber, na boa? Vocês dão de 10 a 0 na minha geração. Só falta repertório. Vocês com repertório são foda. Agora nós com multitela também podemos ser foda.
E aí você foda no mesmo nível. Então, se eu não atrair a atenção de vocês, azar, esquece. Digam pro chefe de vocês, diz pro chefe de vocês, diz pros pais, diz pro professor, atrai minha atenção, cara, faz alguma coisa que eu goste. Faz uma palestra muda. Vou terminar, tá? Leiam, eu vou terminar a palestra. Proximidade, linguagem, crédito. Um lance, admiração, respeito. Proximidade, linguagem, crédito. Que cuidados pessoais a minha geração tem que tomar para conseguir domar a geração de vocês? Passar a gostar das coisas que vocês fazem. Eu tinha uma opção, como consultor. Ou eu ia na NRF esse ano, que é aquela feira em Nova York de marketing, varejo e Mega Blaster que tem em Nova York na primeira semana de janeiro, ou eu vinha na Campus Party. O que vocês acham que 100% da minha geração fez? Foi na NRF. Sabe o que aconteceu? Se vocês entrarem no meu Face só hoje, dado com a 314, a quantidade de velho que diz assim, eu devia estar aí na Campus, eu quero acampar ano que vem. Como é que faz para acampar? Eu digo, agora você vem. Vai ouvir. Sepultura, cara. Roots, Bloody Roots. Quando eu botei Roots, Bloody Roots, a palestra muda, no vídeo, vocês podem ver no YouTube. O cara não sabe o que é Sepultura. Não sabe o que é Bloody Roots. Olha. E aí, com Bloody Roots, vocês ficam aqui, ó. E aí eu posso impor o meu estilo de liderança, que essa é legal, porque não existe mais espaço para o competente carrancudo. Sabe aquela chefe que é, essa mulher é competente, mas ela é um nojo. Ou esse cara é um monstro, mas é intragável. No século XXI, não existe mais espaço para a pessoa que é competente e intragável. Ela não é competente, ela é apenas eficaz. Hoje a gente tem que ser competente, eficaz e digno de admiração. Para terminar, não é só os velhos da X Baby Boomer que tem que se adaptar. A geriatria passa por todos nós. O segredo é ser a fonte da informação. No meu caso, eu estou sugando tudo que eu posso aqui do mundo multitela. E no caso de vocês, repertório. Repertório. Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, Juscelino, Collor, Tancredo, Fernando Henrique, Lula, chegamos aqui. Na ponta da língua, ligando com o que está acontecendo com a economia, com a política, com o comportamento, saber quem foi o Chacrinha. Tem aluno meu de comunicação que não sabe, vocês querem bacalhau. Pô, o Chacrinha hoje seria melhor que o Esquenta. Isso que o Esquenta é muito bom. O meu sonho é no Esquenta, tá? Se vocês tiverem conexões com a Globo, o meu sonho é ficar lá no meio da muvucagem lá. Eu amo o Esquenta. Quando eu não vejo, eu gravo, pasmem, tá? Multitela mais repertório, profissional acima da média. É lá no Workshop 2, né? Onde é que está o pessoal? Ó. O livro O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Simplesinho de ler. Todo escrito em tweets, tá? É todo escrito em tweets. Se você ler esse tweet, ele vive sozinho. Mas se você ler em sequência, forma um texto. Está à venda no Workshop 2. Do lado de lá do palco principal, que foi um sistema que a gente montou em Coimbra, em Estoril, bem montado, bem pensado, tá? Vai ser lá do outro lado do planeta, do outro lado do palco principal. Eu vou conversar, vou autografar, vou me divertir. E se vocês gostaram da minha palestra, pessoal, vocês que têm conexões, principalmente com o negócio do Esquenta, tá? Mas se vocês gostaram da minha palestra, por favor, me indiquem. Porque eu vivo só disso. Se vocês não gostaram da minha palestra, vocês me indiquem para os concorrentes de vocês. Tá bom? Muito obrigado.